Apocalipse capítulo 2, o verso 1 ao verso 3. E ao anjo da igreja de Éfeso, de quem? Isso diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas, que andas no meio de 7 castiçais de ouro. Então, para você entender, ao anjo da igreja de Éfeso. Quem que era o anjo da igreja aqui, irmãos? E agora? Jesus aparece para João e fala assim, não estou pregando ainda, calma. Jesus aparece para João e fala assim, ao anjo da igreja, escreve, ô João, escreve aí. E lá naquela ilha, abandonado, preso, injustamente. Mas Apocalipse capítulo 1 e verso 20 desvenda esse mistério. Calma. O ministério das 7 estrelas, que visite na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. E estes, as 7 estrelas, são os anjos das igrejas, ou seja, os líderes das igrejas, os pastores. E os castiçais são as igrejas. Amém? Coloca aí Apocalipse 1 e 20, que o pessoal acho que não acompanhou não. Amém? Então aqui explica quem eram os anjos da igreja e explica o que eram os castiçais. Quem eram os castiçais? As igrejas. Eram 7 igrejas da Ásia que Jesus pede para que João escreva uma carta. Amém, queridos? Sente. Eu gostaria que nessa primeira parte, não que você não deva prestar atenção nas outras partes, mas eu gostaria que você prestasse atenção e me ajudasse nessa primeira parte. Então eu vou ler com vocês. Vamos voltar lá. Apocalipse 2, verso 1, verso 3. Escreve ao anjo da igreja para quem? Quem é o anjo? O pastor da igreja de Éfeso. E diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Fala que aquele que tem na sua destra, ou seja, Jesus tem na sua destra as 7 igrejas que anda no meio dos castiçais. Castiçais o que era? Igreja. Olha que coisa linda, presta atenção. Eu quero que vocês, se vocês não entenderem esses 4 versículos, nós vamos conseguir caminhar nessa palavra nessa manhã. Mas que o Espírito Santo de Deus abra a sua mente e que você entenda o que Deus quer falar com a gente. Eu quando estava pesquisando sobre isso, eu chorei, irmãos. Porque eu vi que eu realmente sou um covarde. O meu evangelho é muito fraco. Não o evangelho de Jesus, o meu evangelho. O evangelho que eu tomo por medida. Olha bem no verso 2, diz assim, eu conheço as tuas obras. Ele está falando de quem aqui? Está falando de quem? Obras de quem? Da igreja em Éfeso. Então Jesus disse assim, escreve João, diz para eles que eu conheço as obras deles. Eu conheço o teu trabalho, a tua paciência. Não pode sofrer os maus. E pusesse à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu achaste os mentirosos. Tu sofreste com paciência e trabalhaste pelo meu nome e não se cansasse. Então, ou seja, quando Jesus manda escrever, na realidade ele fala primeiro para elogiar o que era bom, corrigir o que estava errado e convocar os irmãos de Éfeso ao arrependimento. Então presta atenção. Olhe bem. Ele elogia e fala que essa igreja sofreu, essa igreja teve uma traição, tinham pessoas que estavam ali no meio delas, que não eram convertidas, apóstolos que não eram convertidos, apenas de nome, mentirosos, e ele fala aqui, olha, vocês sofreram com paciência, está aí tudo bem, trabalhastes pelo meu nome e não cansaste. Mas Apocalipse capítulo 2, do verso 4 ao verso 5, Jesus faz um elogio nessa carta, através de João. Mas ele fala, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Eu tenho uma coisa contra vocês.
Vocês deixaram o primeiro amor. Diga assim: deixaram o primeiro amor. Aí ele, no verso 5, ele faz uma reflexão e fala: dê uma olhadinha. Lembra, pois, onde vocês caíram. Arrepende e pratique as primeiras obras. Quando não venho a ti, e moverei o seu lugar, o teu candeeiro, caso não se arrependas. Então aqui eu quero dar um contexto histórico. Eu quero começar a pregar nesse momento. Você entendeu? Está tudo certo com essa igreja. Uma igreja que sofreu, uma igreja que teve muitos problemas, mas as pessoas continuaram firmes. Mas elas perderam o primeiro amor. A igreja em Éfeso não era qualquer igreja. Ela foi fundada por homens como Paulo de Tarso, pastoreada por homens como Timóteo, um homem mentorado por apóstolo Paulo, foi discipulada pelo apóstolo João. Não era qualquer igreja. Eu até acho que por isso que ela aguentou todas essas transformações, essas perseguições. Era uma igreja sólida, madura, estruturada. Tinha uma doutrina correta, uma disciplina firme, um trabalho honesto. Mas Jesus olha para ela e diz: olha, eu tenho algo contra vocês. Isso é forte, irmãos. Isso é muito forte. Você pode estar certo na doutrina, mas você pode estar errado no coração. Deus não mede o que você faz. Escute, Deus não mede o que você faz. Nós passamos aqui 5 finais de semana falando sobre trabalho, chamando vocês ao trabalho. E eu tenho percebido que pessoas têm deixado de trabalhar. Oxalá que estivesse aqui. É uma pena ser pastor em alguns momentos. E pastor conhece a ovelha. Quando Deus está te dando a palavra, fala: poxa, essa pessoa precisava ouvir isso. Porque às vezes a gente não consegue num aconselhamento mostrar muita coisa, porque vivemos um tempo muito difícil. Qualquer coisa que se fale, as pessoas ficam magoadas, chateadas. Elas não entendem por que você está falando, porque o sistema de autodefesa já aparece. Pode ver, quando você vai falar com alguém, orientar alguém, a pessoa começa a trazer justificativas e desculpa. Calma, eu não estou te julgando, só estou te orientando. Eu não estou dizendo por que aconteceu, estou dizendo para não acontecer mais, só isso. Não é assim que está? Você fala para a pessoa: olha, por favor, não faça mais isso. Aí ele volta lá e fala: olha, não, mas eu fiz isso. E começa: não está tudo bem. Está tudo bem. Você não precisa mais justificar. Para de se justificar, porque nós somos justificados em Cristo Jesus. E quando o Espírito Santo olha para você nessa manhã, ele está dizendo: está tudo bem, calma, tudo bem. Mas você precisa voltar ao primeiro amor. Calma, você vai me entender. Diga assim comigo: Deus não mede o que você faz, Ele mede por que você faz. Reflita um pouco. Deus não mede só pelo que você faz, Ele mede o porquê você faz. Existe um tipo de morte, irmãos, uma morte que não faz barulho, não tem velório. Essa morte não tem lágrimas, não tem anúncio. Ela apenas acontece dentro da pessoa. E quando o amor por Deus morre, ninguém percebe. O pior tipo de afastamento não é sair da igreja, às vezes é permanecer na igreja sem Deus, é permanecer nela sem Deus. Eu vou repetir: o pior afastamento não é sair da igreja, é permanecer nela sem Deus. O Espírito Santo de Deus te convida nessa manhã a você olhar para você, e se você consegue cantar: se eu não tenho a ti, não tenho. Mas será que você consegue cantar isso com o seu coração? Eu te louvo. João estava lá, exilado, jogado, desprezado, mas Jesus aparece para ele
Não importa que ele não tinha nada, não importa que ele não era mais ninguém para a sociedade, mas Jesus aparece para ele. Não é ninguém, quase ninguém que apareceu para ele. É só o Filho de Deus, imagina. Só ele. Mas ninguém, não vai ninguém aparecer para ele. É só aquele que era, que é e sempre será Deus. Aleluia. Eu confesso que, escrevendo essa palavra, o Espírito Santo foi me tomando, dizendo: você não é nada, você não sabe o que é sofrer. Porque às vezes vocês não andam com o pastor, ainda bem. Ainda bem que vocês não andam com o pastor. Misericórdia. Não é capaz de desviar. O pastor reclama muito com os pares, né? A gente ri aqui e chora lá atrás. Mas isso é nada. É nada. Então tem pessoas que estão morrendo espiritualmente, estão na igreja, mas não estão entendendo. Ponto primeiro: o perigo de continuar sem amar. Jesus não disse que Éfeso parou. Ele não disse que Éfeso parou, não. A igreja estava caminhando. Ele elogiou as suas obras, eu sei. Vocês têm caminhado. Você pode cantar sem sentir. Mas o maior engano espiritual, irmãos, é achar às vezes que a atividade vai substituir a intimidade. A atividade na igreja não substitui intimidade com Deus. Eu não quero que você me responda para você não ficar envergonhado. Quantas vezes você orou a Deus sozinho na sua casa essa semana? Quantas vezes você pegou a Bíblia e leu um versículo, pelo menos aquele que você sabe de cor: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quem sabe você cantou: então Senhor, então se nada vai me faltar, se eu não tenho a Ti, então eu não tenho nada. Você está esperando chegar de domingo a domingo para você ouvir uma palavra aqui. E ai de mim se Deus não me usar. Porque aí não valeu nada que eu estou falando aqui. Mas quando você está alimentado, você não chega com fome, porque você está alimentado. O problema é que nós queremos hoje é apenas ouvir a palavra aqui, mas Deus quer falar com você nos lugares mais difíceis. A maior revelação da palavra, o Apocalipse, foi dado justamente lá onde não estava ninguém, lá onde ninguém olhava, lá onde ninguém via, lá onde João estava. Então deixa eu falar para você: mora em engano espiritual é você achar que a atividade vai substituir a intimidade. Você pode cantar sem sentir, você pode pregar sem viver, você pode servir sem amar, liderar sem presença. Nem tudo que funciona vem de Deus. Diga: nem tudo que funciona vem de Deus. Uma igreja pode crescer em número, e nós estamos vivendo em grandes igrejas pessoas motivadas, mas sem o amor. Mas em algum momento isso se perde. Uma igreja pode crescer em número, mas diminuir na presença. Nós estamos vendo shows, pessoas que não mais sentem a presença de Deus, pessoas que não conseguem derramar uma lágrima, porque estão mortas. Mas nessa manhã, oh, aleluia, oh, em nome de Jesus, ossos e vales secos, tenham vida, tenham vida. Às vezes a gente escolhe a coisa errada dentro do serviço. Quem é a mulher que não gosta de se preocupar quando vai receber uma visita em casa? Principalmente uma visita inesperada. Tem gente trocando a casa pela igreja, a igreja pela casa, não está entendendo, cada um tem o seu propósito. Estou dizendo para você deixar sua casa desarrumada, porque tem um espírito maligno aí, que eu ia falar o nome dele, mas eu vou falar rapidinho para Maria Bulambo, que às vezes pega e você está nessa coisa aí. Deus gosta de ordem, mas às vezes a gente não entende. Lá em Lucas capítulo 10, verso 38 ao verso 42, conta uma história de serviço. Mas também conta uma história de alguém que entendeu que aquele momento não era um momento de serviço. Jesus chega depois de 4 dias para visitar Marta e Maria, porque Lázaro, o irmão delas, havia morrido. E Jesus foi lá para ressuscitá-lo. Marta estava ocupada servindo, tudo bem, não estava errado.
Mas Jesus chama a atenção dela: vem me ouvir um pouco, Marta. Maria estava sentada aos pés de Jesus. Jesus não corrigiu o serviço de Marta, presta atenção. Ele não disse que Marta estava errada em fazer o serviço, não. Mas ele fala que Maria estava aos pés de Jesus naquele momento, escolheu a melhor parte. Há um paradoxo que Marta não entendeu. Aquela hora não é a hora de estar preocupado com comida nem com nada. Ela estava em luto, o irmão havia falecido, e elas conheciam Jesus e sabiam que o poder que Jesus tinha, era a hora dela estar no pé de Jesus. Jesus, faz alguma coisa por nós, se não ressuscitar o nosso irmão, mas que a gente tenha prosperidade alguma, sei lá, para a gente possa viver. Porque no contexto histórico, o homem é que cuidava da casa, era o provedor. Já Maria cantava esse hino: se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Então veja que Jesus não corrigiu o serviço, Ele só corrigiu a prioridade, meu irmão. Quem perde a presença transforma o serviço em peso. Quem não já viu aquela mulher que está trabalhando em casa, mas ela não sabe dialogar com o marido? E o marido lá também, o homem não pensa muito, não percebe muito o que está acontecendo, né? Aí, quando vai perguntar para ela: você precisa de alguma coisa? Agora que eu já fiz tudo? Agora que eu já fiz tudo. Mas ela não falou para ele no começo: olha, o homem tem que ser dirigido, irmãos, no serviço doméstico. Você não vai entender isso. O homem não nasceu para isso. Deus fez o homem para guerrear, para lutar, para te proteger. Entende? Então você vai conduzir lá: faz isso para mim enquanto eu faço aquilo. E você vai conduzindo as coisas. E às vezes você está muito ocupado. E quando você está muito ocupado, sem a presença, o serviço vira peso. Quem trabalha na cozinha aqui, levante o braço. Na cozinha, levante o braço. Quer ver não virar peso? É vocês estarem louvando a Deus, descascando a cebola. E a água, o olho caindo, não por causa da cebola, mas por causa do Espírito Santo. E você louvando a Deus. Aquilo não é pesado. Tem muita coisa ficando pesado para a gente, porque a gente perdeu a presença. A gente perdeu a presença. Quando vocês louvarem a Deus aqui, quando vocês estiverem adorando a Deus aqui, não perca a presença. Eu sei que tem a técnica, porque música é matemática e física junto. Não é hora de explicar sobre isso. A música é construção de matemática e física, não tem outra coisa. Mas tem uma coisa: mas não perde a presença. Não perde a presença, irmão. Não perde a presença, irmã. Uma igreja pode crescer em número, mas pode diminuir na presença. Então, antes de fazer para Deus, aprenda a estar com Deus. Aleluia. Maria estava aos pés de Jesus, e Jesus disse para Marta: Marta, Maria escolheu a melhor parte, porque você está preocupada com isso, tudo bem, mas hoje eu vou ressuscitar o teu irmão. Quem está emperrado no serviço e perde a presença não entende nem a profecia. Mas eu sei que o Senhor vai ressuscitar lá no último dia, lá na ressurreição dos mortos, porque ela não perdeu a presença. Ela perdeu a presença. E Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida, e ainda aqueles que estejam mortos viverão. Você entende isso? Quem perde a presença transforma o serviço em peso. Por isso que tem muita gente reclamando de trabalhar na igreja. Por isso que muita gente para, porque perdeu presença, não tem intimidade, não fala com Deus, não ora em casa, não lê a Bíblia, não ora dirigindo um carro, não ora, não sei. Segundo ponto: como se perde o primeiro amor? Ninguém acorda um dia e diz assim: hoje eu vou esfriar. Não é assim que acontece. O esfriamento ele é lento, silencioso, progressivo. Diga: lento, silencioso, progressivo.
Primeira coisa que faz você perder o primeiro amor: feridas não tratadas. Você se decepciona com pessoas e esfria com Deus. Quem deixa a dor dominar começa a amar menos. Então trate nessa manhã a sua ferida. Você se decepcionou com pessoas e pessoas vão continuar decepcionando você. Mas aquele que te conhece, como disse Davi: Senhor, o Senhor me conhecia quando eu era apenas um embrião, quando eu não tinha forma. O Senhor já me conhecia e todos os meus dias já me eram contados. Esse não te decepciona. Esse não te decepciona. Eu rogo que o Espírito Santo de Deus nessa manhã te cure a tua ferida, para que você seja sarado, para que você seja sarada, para que você volte ao primeiro amor, para que você entre nesse lugar sentindo a presença. Aleluia. Outra coisa, a segunda coisa que você faz com que você perca o primeiro amor: a rotina espiritual. O que era antes paixão virou obrigação. Quando o sobrenatural vira rotina, irmão, o coração entra no automático. A gente não presta atenção no que está fazendo. Eu costumo dizer que fazer para Deus não pode ser no automático. Mesmo que seja uma coisa corriqueira, mesmo que seja lavar um arroz, mesmo que seja tocar um instrumento que o Laércio toca de olho fechado. Porque se tem um cara que sabe tocar violão aqui, é o Laércio. Mas se a presença for na mente do Laércio, a hora que os dedos estiverem dedilhando, a unção de Deus vai fluir. O rei Saul, quando estava atribulado pelos demônios, ele chamava Davi, e o Davizinho ia com a harpa lá, e ninguém podia controlar a fúria de Saul. Mas quando Davi chegava com a harpa e começava a tocar, não a técnica, mas diz a Bíblia que o Espírito de Deus começava a tomar conta daquele lugar, e Saul se acalmava. Deixe que a presença esteja na sua vida. Então o que era paixão às vezes vira obrigação, e aí o sobrenatural vira rotina. O coração entra em automático. Terceiro lugar, o que faz você perder o primeiro amor: a substituição invisível. Quando você abandona Deus, coloca outras coisas no lugar: trabalho, problemas, ministério, pessoas. Quantas desculpas eu ouço enquanto pastor de pessoas que não estão onde deveriam estar, porque elas falam para mim: olha, pastor, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, por causa disso, por causa daquilo. Ela não entendeu que não é a presença física, ela não entendeu que não é estar no ambiente, ela não entendeu que nós estamos chamando para desafiar a lei de Newton, não. Ela não entendeu que a presença, e se você quer estar presente, porque você tem intimidade. Então as pessoas começam a substituir trabalho, problemas, ministério, e aí o primeiro amor se perde e ele é substituído. Nós temos sempre uma desculpa para não estar na presença. Irmão, por que você não veio no culto? Ah, pastor, por que aconteceu isso? Porque não sei o que, não sei o que. Porque não sei o que, não sei o que. E você sabe, dentro de uma verdade de você, que isso é mentira. Você perdeu a presença. Tem um salmista que escreve: porque ele entendia o que era a presença. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar todos. Ele não queria nem ficar, ele queria morar todos os dias na casa do Senhor. Quando você perde a intimidade, você perde presença. Em quarto lugar, o que faz você perder o primeiro amor é o excesso de ativismo. Você faz tanto que para de ser. Você deixa de ser uma pessoa de Deus para ser uma religiosa. Então, excesso de ativismo
Quem faz demais para Deus, sem Deus, perde Deus. Você está me entendendo? Diga assim: quem faz demais para Deus, sem Deus, se perde de Deus. Em terceiro lugar, terceiro ponto, eu quero falar agora de diferença entre a obra e trabalho. Jesus fala para a igreja que estava em Éfeso. Ele diz: eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Obra vem de Deus. Trabalho pode virar peso, irmão. Trabalho pode virar peso. O trabalho pode virar peso quando o amor acaba. A obra vira carga. Deus nunca chamou você para carregar peso. Chamou para você para andar com Ele. Tem um versículo lindo da Bíblia que fala assim: aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, andando com Ele, voltará sem dúvida, trazendo os molhos, ou seja, a colheita. Anda com Ele, irmão, que aí você vai cantar: se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei. Que é um exemplo de pessoa que estava fazendo muito trabalho e pouca obra. Moisés. Quando Moisés tentou fazer tudo sozinho, ele ficou sobrecarregado. E o problema não era a obra, era a forma como ele fazia. Quando você tenta fazer no braço o que é espiritual, você se esgota. Tem coisa que não é no braço, meu irmão. Tem coisa que é no espírito. Quarto ponto, o que Deus valoriza de verdade. Hebreus 11 mostra, se você lê com calma na sua casa, Hebreus 11 mostra algo poderoso, que alguns venceram, falando aqui dos apóstolos, outros morreram, mas todos foram aprovados. Então, pastor, aquele que morreu, sofreu por causa do evangelho, foram desaprovados? Não, os que venceram foram aprovados. Você não está sendo perseguido por causa do evangelho, e você morre em Cristo, e vai estar em Cristo, e vai ser aprovado. Mas aqueles que morreram por causa do evangelho também foram aprovados. Para Deus, irmãos, o sucesso não é vencer. Para Deus, o sucesso é permanecer fiel. Um grande exemplo de Paulo, ele preso, abandonado, condenado à morte, e ele escreveu 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Verso 8: desde agora a coroa da justiça que está, mais ou menos assim, só me resta receber a coroa da justiça que Deus tem preparado para aqueles, o justo juiz para aqueles que foram fiéis. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não mede conquistas. Às vezes o perder é ganhar, mas o perder com Jesus, estando com Ele, é ganhar. Tem um texto que diz que aquele que perde a sua vida por causa do nome de Jesus, achá-la. Quando Jesus estava falando lá o sermão das bem-aventuranças, ele disse: bem-aventurados sois vós, quando forem injuriados por causa do meu nome. Você não precisa ganhar tudo, você só não pode perder o essencial: presença, primeiro amor. Vou trazer um ponto de alerta, isso é muito sério. Veja que Jesus fala e manda João escrever para Éfeso, para a igreja em Éfeso. Ele fala: removerei o teu candeeiro. Candeeiro representa igreja. Você pode continuar se reunindo, mas sem a presença de Deus. O maior juízo não é Deus fechar uma igreja, é Deus sair da igreja. Esse é o maior prejuízo. Isso é pesado, irmãos. O culto vai continuar, a música vai continuar, mas Deus não está mais ali. Quantas igrejas que eu vejo que é mais um
encontro, um ajuntamento de pessoas para um grupo de auto e mútua ajuda, onde o pregador é um coach, que fala que as pessoas querem ouvir, mas não fala de arrependimento, não fala de transformação, não fala de salvação, não fala de mudança. E as pessoas não estão entendendo. Deus não está mais ali. Sexto ponto, vamos falar do caminho de volta, de voltar ao primeiro amor. Aleluia. Jesus não condena sem dar saída. Lembre-se, eu vou explicar para você. Volte ao início. Quem esquece o começo perde o rumo. A melhor coisa que tem quando você quer realmente acertar é voltar de onde você se perdeu. Quem viaja aquela região, que nem o Lima viaja muito aquela região ali de Bauru, se você for até o final da Castelo, você vê lá uma placa sentido Marília. Olha, você, então, teoricamente você não tem que ir mais para Bauru, mas como eu fiz a primeira vez essa viagem, em vez de entrar ali pela Marechal Rondon, eu fui até o final da Castelo. E cheguei lá no final da Castelo, tinha a placa Marília, e mais um pouco lá na frente tinha Bauru. Aí eu peguei, na minha cabeça vinha Bauru, Marília, Tupã. Aí depois mas pera, tem coisa errada. Então eu estou voltando para Bauru. Eu já passei de Bauru, teoricamente. Então o que eu tive que fazer, depois de andar uns 20, 30 quilômetros, voltar lá no ponto onde me perdi. Quem esquece o começo perde o rumo. O Espírito Santo te faz lembrar quem você era. Quem era você na caminhada com Deus? Voluntário, alegre, feliz. Quantas pessoas chegam para mim aqui, principalmente quando vem de outra igreja, né? Porque é normal a gente quando chega, a gente quer impressionar, né? Lá eu fazia, lá acontecia, eu fico olhando, falei, vai fazer aqui também. E eu ligeiro, antigamente eu abraçava o que a pessoa me falava, hoje eu não abraço mais. Então você vai fazer. Opa, conta comigo, pastor. Interior tem muita característica, né? De aqui a gente não é perseguido. Vocês estão sentados tranquilos aqui, não está pensando que alguém pode levar seu carro embora, né? As pessoas quanto mais perseguidas são, mais fiéis a Deus elas são, porque mais elas oram. Eu lembro que eu trabalhava na Zona Leste da Tiradentes, ia trabalhar fardado, a pistola em cima do banco, e oração o tempo todo, e olhando para o semáforo, para ver se coincidia do semáforo estar aberto, para eu passar, para não parar no semáforo, para não ter que ter alguma reação. Senhor, me guarda, Senhor, me guarda. Aí eu cantei esse hino que nem existia ainda. Se eu não tenho a ti, porque eu precisava. Mas aqui está tranquilo. Eu vejo pessoas vindo de lugares grandes para cá. Quando eu chego aqui, eu fazia, acontecia, pastor lá, não sei o que, não sei o que. Eu fico olhando, vai fazer sim. Não dá 6 meses, o irmão, no final de semana está nas piscinas por aí, está na chácara, não sei o que. Pô, mas não tem nada. Volta, irmão. Volta. Volta. Volte. Arrepende-se. Arrependimento não é sentimento, é decisão de mudança. Volta às primeiras obras. Não é fazer mais, é fazer com amor. Às vezes eu recebo umas explicações estranhas e Deus me deu a graça de eu ser mais educado, de não responder mais como eu respondia. Pastor, eu não sinto mais fazer isso. Pastor, eu sinto que eu tenho que deixar o ministério tal. Pastor, eu sinto que sabe o que você está sentindo? Porque você está sentindo. Você quer dizer, está me entendendo? Porque você está sentindo. É você que está sentindo. Você não tem mais presença. O Espírito Santo não está andando mais com você. Mas quando Ele está andando com você, Ele influencia você. E aí o tempo todo está conectado com Ele. E você fala, não, eu vou produzir. Eu não vou parar, eu vou continuar. Ninguém é super-homem. Deus não está chamando ninguém aqui para se arrebentar no serviço. Já preguei sobre isso. Mas quando você não tem presença, o trabalho vira fardo. Vai entender o amor de Deus.
Hã? Vai entender o amor de Deus. A gente não entende que a obra de Deus é feita no outro. Eu sempre falo aqui, quando eu fui na Assembleia de Deus em Osasco, fomos lá com a orquestra. Na época era maestro de uma orquestra, em uma outra Assembleia de Deus. E uma galeria, eu estava ali olhando a igreja, enquanto os irmãos estavam tomando banho, entre o culto à noite e à tarde. E eu vi um irmão lá, em cima do púlpito, porque na Assembleia tem muito disso, né? Aquele monte de cadeira, aquele monte de gente que senta lá, né? Ele alinhando as cadeiras e olhava, depois ia lá, acertava a cadeira, ele olhava de novo, e aquilo foi me incomodando. Que capricho que esse camarada tem com essas cadeiras. Aí eu desci para dar parabéns para ele. Falei, irmão, parabéns. Detalhe, quem conhece Osasco sabe, né? Tem muitos amigos lá, inclusive a Orquestra Ábida, que já veio aqui várias vezes, né? Do pastor Elias, maestro. Tem gente que vem de Caieiras, Perus, pega trem, pega ônibus, demora uma hora e meia para chegar na igreja. E tem gente que se bobear, se sair de casa, ele cai aqui dentro. Né, Celso? Você sai de casa, cai dentro. Mas quando você perde a intimidade, presença, você pode estar morando em cima da igreja, você não vai entender isso. Irmão, se demora uma hora e meia para chegar na igreja, já chega adorando a Deus, porque chegaram vivos, vieram orando. Eu perdi um grande amigo meu, pastor, com um tiro na cabeça, na hora de guardar o carro ali em São Paulo. Foi mexer lá no cadeado para abrir o portão, para colocar o carro. Não sei que gesto que ele fez. O cara tentou assaltar ele, não sei se o cara assustou com ele, deu um tiro na cabeça dele. Eu estou dando um cenário dessas pessoas. Eu estou dizendo para você, quanto mais perseguido, mais o povo é fiel. E aquele irmão olhando as cadeiras, eu desci para cumprimentar ele, dar parabéns para ele. Quando eu falei para ele, irmão, parabéns pelo seu cuidado com essas cadeiras. Eu fiquei assim, ele começou a chorar. Falou, irmão, eu não sei cantar, eu não sei pregar, não sei fazer nada. Eu saio de casa mais cedo, vou para arrumar a cadeira, porque eu sinto que fazendo isso, eu estou fazendo para Deus. Você entende o que é amor? Deus não quer quantidade, irmãos. É fazer com amor. Deus quer com verdade. No ponto 7, o papel do Espírito Santo. Você não consegue sozinho. O fogo não se mantém com esforço, mas se mantém com presença, relacionamento. Tudo que se fala de ser humano, para manter qualquer amizade, é relacionamento, sim ou não? É, ué. Nós temos muitos amigos virtuais. Eu tenho mais quase 8.000 seguidores no Instagram, mais uns 45.000 lá não sei onde, no Facebook. Mas não sei quem são aquelas pessoas. Que relacionamento que nós temos? Nós falamos de redes sociais. E aí? Então o Espírito Santo, ele é o combustível. Sem o Espírito Santo, até o certo vira pesado. Com o Espírito Santo, o difícil vira prazer. Então vamos parar e avaliar um pouquinho. Você ainda sente Deus? Ou só fala dele? Você ainda chora na presença? Ou só cumpre a agenda? Você ainda ama? Ou só funciona? Quem perde o amor continua andando, mas já saiu do caminho faz tempo. Já estou terminando. Presta atenção. Deus nunca pediu perfeição. Não. Ele pediu amor. O problema não é cair, irmão, é continuar caído sem voltar. O altar não apagou. Você só parou de alimentar. Qualquer fogo. Eu me lembro que tinha matéria que a gente estudava do bombeiro. Para fazer o fogo precisa a combustão, o comburente, que mais um me ajude? São 3 o triângulo do fogo. E o oxigênio.
Se você tirar um deles, se tirar o oxigênio, acabou o fogo. Se você tirar o comburente, que é o que está queimando, não vai ter mais fogo. E para ter o fogo tem que ter a combustão, o start. Então de repente você não tem mais o combustível, mas o Espírito Santo de Deus nessa manhã, aleluia, quer estartar nesse fogo do Espírito. O frio não chegou de repente, ele começou quando você deixou de buscar o calor do Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, se coloque de pé. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nessa hora. Com sinceridade, Pai, nós reconhecemos muitas vezes que nós continuamos fazendo, Senhor, mas às vezes nós deixamos de amar, Pai. Perdoa, Senhor, quando a oração virou rotina, Senhor. Perdoa quando o culto virou, Senhor Jesus, apenas um costume. Perdoa, Senhor, quando, Senhor Deus, o serviço virou um peso. Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós novamente. Reacende, Senhor, o fogo que um dia queimou. O fogo que um dia queimou em nosso coração. Traz de volta a paixão, a entrega, o temor, a alegria, a salvação. Quebranta, Senhor, os corações nessa manhã. Quebranta os corações dessa manhã. Oh, aleluia. Leva-nos, Senhor, de volta ao primeiro amor. Oh, Senhor Jesus, ao lugar de amar, de ser mais importante do que fazer, Senhor Jesus. Nós não queremos ser um povo culpado, mas não queremos ser um povo distante. Nós queremos a Tua presença, nós queremos a Tua voz, nós queremos o Teu fogo. Reacende nessa manhã o fogo em cada coração, restaura cada vida, levanta os caídos, levanta os cansados, renova os cansados nessa manhã, Senhor. Que a partir de hoje, Senhor, oh Deus, que ninguém consiga, Senhor, viver sem Te amar, Senhor Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.